Era uma noite escura e tempestuosa, quando Jonas, um jovem camponês da vila de Rutherford, caminhava pela floresta, tomado por um estranho pressentimento. Ele havia ouvido rumores de uma fera sanguinária rondando a região, mas achava que eram apenas lendas para assustar crianças. Seu amigo mais próximo, Henry, tinha desaparecido na semana passada, e mesmo com todo o medo, Jonas sentia a obrigação de procurá-lo. Com um lampião na mão, ele adentrou a mata, enquanto relâmpagos rasgavam o céu e a chuva castigava o solo. A floresta parecia viva naquela noite, com o farfalhar das folhas e o som de passos estranhos vindo de todas as direções. Jonas, tentando manter a calma, continuava andando, mas seu coração batia acelerado. Ele se deparou com pegadas enormes no chão, com marcas de garras profundas que rasgavam a terra. Ele seguiu as pegadas, na esperança de encontrar alguma pista sobre o destino de Henry, mas o que viu logo à frente mudou sua vida para sempre. Em uma clareira, entre os galhos retorcidos, estava Henry, ou o que havia restado dele. O corpo do amigo estava dilacerado, a carne rasgada e ossos expostos. O sangue cobria o chão como se tivesse sido uma cena de batalha, e uma sensação de frio tomou conta de Jonas. Antes que ele pudesse reagir, ouviu um rosnado baixo e gutural. Virando-se devagar, viu no meio da escuridão uma sombra monstruosa de olhos amarelos e brilhantes que o observava com uma fome voraz. Era um lobisomem. O animal avançou com um salto e Jonas mal teve tempo de desviar. Ele correu como nunca, sabendo que, se parasse por um segundo, seria devorado. Em meio à corrida, tropeçou e caiu, e o lobisomem estava prestes a atacá-lo quando o sino da vila tocou, ecoando pela floresta. O lobisomem, confuso, recuou e desapareceu na mata, deixando Jonas em estado de choque. Ele retornou à vila, mas sabia que sua vida estava mudada para sempre. Na manhã seguinte, ao contar sua história, foi recebido com desdém e incredulidade pelos aldeões, exceto por uma velha conhecida como Sra. Belvina. Ela o chamou para um canto e, com olhos sombrios, revelou o segredo da vila. Há séculos, a cada geração, um jovem era amaldiçoado com a maldição do lobisomem, condenado a vagar como uma fera sob a luz da lua cheia. Ela lhe entregou um antigo amuleto de prata e lhe disse que só existia uma maneira de quebrar a maldição. Ele precisava enfrentar a besta e sobreviver à próxima lua cheia. Jonas passou dias sem conseguir dormir, atormentado pela imagem de seu amigo dilacerado e pela sombra do lobisomem. As palavras da Sra. Belvina ecoavam em sua mente. A maldição não podia ser quebrada por meios comuns. Para sobreviver, ele teria que encarar a fera. O amuleto de prata repousava em seu pescoço, aquecendo-se com uma leve pulsação, como se carregasse um poder antigo e sombrio. A cada noite, a vila de Rutherford ficava mais silenciosa e o medo se espalhava pelos moradores. Os que acreditavam na história de Jonas trancavam suas portas antes do pôr do sol, enquanto outros armavam barricadas, estocando alimentos para não precisar sair de casa até o amanhecer. Rumores sobre o lobisomem se espalhavam. Cada som estranho na noite fazia os moradores acreditarem que a fera estava próxima. No entanto, apenas Jonas sabia a verdade completa. Ele seria o próximo a sofrer a maldição, a menos que enfrentasse a besta e sobrevivesse. No dia da lua cheia, Jonas se preparou como nunca. A Sra. Belvina havia lhe dado uma adaga forjada com prata pura, e ele carregava consigo uma tocha acesa,
sabendo que o fogo poderia ser sua última linha de defesa. A noite caiu e uma densa névoa envolveu a vila, tornando a atmosfera ainda mais opressiva. A lua, vermelha como sangue, se ergueu no céu, lançando um brilho sobrenatural sobre a floresta ao redor de Rutherford. Jonas sabia que tinha que sair da vila, então caminhou sozinho pela floresta, respirando fundo para controlar o medo que quase o paralisava. Ele se escondeu em uma clareira, protegendo-se entre algumas pedras antigas cobertas de musgo, onde podia observar os arredores. O silêncio era absoluto, mas aos poucos ele começou a ouvir o som de passos pesados na mata, seguidos por rosnados que faziam o chão vibrar. Uma sombra colossal surgiu entre as árvores. Era o lobisomem, mais aterrorizante do que qualquer descrição ou pesadelo. Seus pelos estavam manchados de sangue e seus olhos amarelos brilhavam com um ódio antigo, uma fome insaciável. Com um salto, ele avançou em direção a Jonas e a luta pela sobrevivência começou. Jonas ergueu a tocha, tentando afastar a criatura, mas o lobisomem era rápido e forte. Ele golpeou Jonas, arremessando-o contra uma árvore, quase fazendo-o desmaiar. Sentindo o gosto de sangue na boca, Jonas se levantou com dificuldade e sacou a adaga de prata, apontando-a para a criatura. Com um rosnado gutural, o lobisomem avançou novamente e Jonas conseguiu desviar no último segundo, cravando a adaga na perna da besta. Um grito de dor ecoou pela floresta enquanto o lobisomem recuava, mancando e emitindo um rugido de pura fúria. Por um instante, Jonas sentiu uma chama de esperança. Mas o lobisomem, ainda mais enfurecido, saltou novamente sobre ele. Jonas caiu, a adaga escorregou de suas mãos e a fera estava pronta para dar o golpe final. De repente, uma flecha prateada surgiu na escuridão, atravessando o ombro do lobisomem. A criatura urrou, cambaleando para trás, e Jonas olhou em direção ao ponto de onde a flecha viera. A senhora Belvina, com um arco em mãos e determinação no olhar, apareceu na borda da clareira. Jonas, levante-se. A maldição só pode ser quebrada se o coração dele for destruído enquanto a lua de sangue estiver no céu. Ela gritou, preparando outra flecha. Jonas se esforçou para pegar a adaga e se erguer. O lobisomem, agora com seu foco dividido, avançou em direção a Belvina, mas ela disparou uma segunda flecha prateada, acertando a criatura no peito. A fera cambaleou, soltando um uivo sobrenatural que reverberou na floresta. Com as forças que lhe restavam, Jonas se aproximou do lobisomem, que, enfraquecido, lutava para se manter de pé. Ele ergueu a adaga prateada e, com um golpe preciso, cravou-a no peito da criatura, atravessando seu coração. Um grito agonizante ecoou pela floresta e o lobisomem caiu ao chão, onde começou a se transformar lentamente de volta a uma figura humana. Era um dos antigos moradores de Rutherford, perdido há muitos anos. Jonas e Belvina observavam enquanto a maldição deixava o corpo da fera. O homem sussurrou palavras de gratidão antes de fechar os olhos pela última vez. Finalmente a lua de sangue começou a se dissipar e um silêncio profundo tomou conta da floresta. A maldição que há gerações assolava a vila fora quebrada. Dias se passaram desde o confronto com o lobisomem, mas Jonas estava longe de encontrar paz. As noites se tornaram mais curtas, assombradas por pesadelos em que ele corria pela floresta, vendo o mundo através de olhos amarelos, sentindo a mesma fome insaciável que a fera.
A senhora Belvina tentava acalmá-lo, mas havia algo que ela não ousara contar a ele. Jonas agora carregava o fardo da maldição, e a próxima lua cheia não estaria longe. Na noite anterior à lua cheia, Belvina finalmente se aproximou dele com olhos tristes. Ela explicou que ao matar o lobisomem original, Jonas havia interrompido a maldição, mas também a havia atraído para si. Agora, o destino de Rutherford dependia dele. Se ele cedesse à transformação, o terror do lobisomem retornaria, mas havia um ritual de purificação, um processo que poderia talvez libertá-lo definitivamente. No entanto, era perigoso e poderia custar-lhe a vida. Naquela noite, Jonas e Belvina foram até a clareira onde a maldição havia sido quebrada. Ela começou a recitar encantamentos antigos, invocando forças sobrenaturais para libertá-lo do tormento. A lua cheia surgiu lentamente e Jonas começou a sentir sua pele formigar e seus ossos queimarem. Uma dor insuportável o invadia. Como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Ele caiu de joelhos, gritando de agonia, enquanto Belvina continuava o ritual. Mas então, algo deu errado. Uma sombra grotesca emergiu da escuridão, tomando forma diante deles. Uma figura monstruosa, como uma projeção do lobisomem original. Ele era a essência da maldição, o espírito indomável que se recusava a ser quebrado. Belvina ficou paralisada por um momento, enquanto Jonas, em sua forma humana, sentia as garras do monstro tentando dominar seu corpo. Numa última tentativa de salvar a si mesmo e sua vila, Jonas agarrou o amuleto de prata e cravou-o em seu próprio peito. Um brilho prateado irradiou do amuleto, queimando tanto Jonas quanto a sombra do lobisomem. Ambos soltaram um grito que ecoou pela floresta, misturando dor e libertação. A sombra se dissipou lentamente, como uma névoa negra que finalmente se rende ao amanhecer. Ao primeiro sinal de sol, Jonas estava deitado no chão da clareira, exausto e respirando com dificuldade, mas humano e livre. A senhora Belvina se ajoelhou ao lado dele, lágrimas nos olhos, sabendo que o sacrifício dele havia trazido paz definitiva a Rutherford. A maldição fora quebrada para sempre. Depois daquela noite, a floresta se tornou um lugar de tranquilidade, e os aldeões jamais esqueceram o sacrifício de Jonas. Ele se tornou uma lenda, o homem que enfrentou a maldição e salvou a vila, libertando-a de um destino sombrio. E, enquanto os moradores viviam em paz, as noites de lua cheia nunca mais trouxeram o terror do lobisomem. Apenas um céu limpo, testemunha silenciosa de um herói que enfrentou a escuridão para proteger seu lar.